Vamos falar um pouco sobre a carência? É um tema amplo, portanto eu vou resumir bastante. Será bem objetivo, somente para fazermos uma reflexão a respeito deste aspecto e entender o que acontece no mundo interior. Aqui o foco é a carência enquanto um distúrbio, porque é importante entender que a carência é um estado natural de todos nós. Em alguma fase da vida, iremos sentir uma carência. O problema é quando isso se torna um sintoma que desencadeia sofrimentos na alma. A carência aparece às vezes no consultório. Em algumas pessoas, isso é mais leve e ela tem consciência sobre a sua carência. O resultado da terapia é mais rápido. Mas em outras pessoas, este fenômeno é pesado, desequilibrando o seu estado psicoemocional e afetando parte psíquica, podendo gerar transtornos. O amor é um sentimento que move, cria laços saudáveis, harmônicos, nos ajuda em nosso desenvolvimento enquanto ser humano e nos ajuda a evoluir espiritualmente. Mas podemos estar vivendo a sombra do amor, e uma das suas distorções é a carência afetiva. Começamos a criar fantasias e ficamos presos num sentimento que era para nos libertar. E a carência, em seus desdobramentos, acaba levando a pessoa a ter crises de ansiedade, comportamentos disfuncionais, depressão e alterações psíquicas que envolvem mecanismos de defesa do ego, regressão psíquica, onde a pessoa se torna infantilizada, ou seja, ela fica com uma mentalidade infantil, porque a criança é quem vive na fantasia. A criança é quem espera ser atendida, ser olhada e necessita de afeto. Na minha prática clínica é visível como a carência enfraquece a pessoa, em todos os sentidos. Eu levanto aqui alguns pontos que levam ao surgimento da carência. Dificuldades de se amar e se dar valor. Então, o amor que eu deveria ter por mim, e como eu não tenho esse auto-amor, por alguma razão do meu passado, como um trauma, um bullying, uma autoimagem equivocada ou complexos, alguém tem que suprir. Alguém precisa me abastecer deste amor que eu não tenho por mim mesmo. Tem um buraco, há um espaço que não se completou no sujeito e ele fica numa tentativa errônea de preencher este vazio. E na grande maioria das pessoas, por ser inconsciente, fica sempre um círculo vicioso e cada vez deixando a pessoa mais desconectada dela. Um outro ponto é que a pessoa carente ela concentra a sua atenção em uma única pessoa. Apenas esta pessoa é a fonte da minha felicidade e que me trará toda a realização do mundo. A pessoa se fecha para tudo e quer despejar o seu afeto numa única pessoa. Isso é sufocante e desesperador para ambos os envolvidos e se torna um peso. A carência possui uma energia que desgasta, desvitaliza a pessoa e desorganiza toda a sua vida. A carência e o egoísmo andam juntas. Eu quero que o outro me dê aquilo que eu quero, que ele me dê uma motivação, que ele me ame, que me valorize. E com o tempo isso vira um jogo. Eu uso a pessoa ou é um usando o outro quando os dois envolvidos são carentes. E numa troca de interesse eu digo, eu te amo. Para querer ouvir do outro, eu te amo também. Então, como eu não consigo me amar, eu uso o outro para me satisfazer e para ele me dar aquilo que eu não tenho nem consciência de dar a mim mesmo. Eu me anulo e vivo em função do outro e ele tem que ser o centro da minha vida. Você acha mesmo que aquela pessoa, mesmo te dando tudo o que você quer, ela vai te preencher? Chega um determinado momento que se torna insuportável e o preço a se pagar será alto. Eu sinto em dizer que isso tudo não termina bem. Gente, o centro da vida você não encontra fora de si, é dentro. A felicidade está dentro de mim, a comunhão é comigo mesmo. O outro,
ele caminha ao meu lado. Dentro desta carência, no sentido patológico, é o carente, ele quer ser amado a qualquer preço. Tudo vale a pena. Ele desenvolve ilusões em relação a uma pessoa, vive no mundo de fantasias, cria situações complicadas para si, tudo porque é preciso ser amado. Se envolve com pessoas sem ter nenhum critério e com pessoas que não têm maturidade para compreender o que é um relacionamento. Então o carente ele se coloca numa posição dizendo assim: pode me explorar, porque eu estou disposto a aceitar qualquer um que me ame. Ou melhor dizendo, que aparenta amar. Ele se coloca em situações e relações perigosas e manipuladoras, porque ele sabe o ponto fraco daquele que busca o amor. E aí acontece inclusive muitos abusos. Outra situação complicada, em alguns casos, é que a pessoa vive como um conto de fadas. É a princesa e o sapo. Quando um carente percebe alguém que esteja disposto a lhe dar atenção, é sempre um príncipe encantado. Ele é um sapo, mas para o carente é um príncipe. E a pessoa vai continuar insistindo que é um príncipe. Então a pessoa não convive com um ser humano real, mas com uma ilusão. E fica eternamente esperando que esta ilusão se concretize, mas na verdade não vai se realizar. Outro aspecto que se identifica é que o carente não possui um sentido de vida. Ele não sabe o que quer da vida. É confuso, é uma pessoa que pensa pequeno, não acredita nela, tem uma consciência reduzida. E a carência ela tem disso, ela nos reduz, ela nos limita. Feminino ferido influencia muito, assim como temos o masculino ferido. Eu não vou me estender nesse assunto por ter muito conteúdo envolvido, mas posso falar sobre isso em um outro momento. São muitos os movimentos do inconsciente, e um deles é que o carente quer que o outro salve e preencha os seus vazios. Portanto, ela não entende o pedido da sua alma e fica numa projeção e numa negação da realidade. E a consequência é um estado constante de grande frustração. O sujeito vive na miséria emocional por desconhecer as suas reais necessidades. Ela não se conhece, não existe clareza e nem referência do que é amar. Tem elementos inconscientes atuando na pessoa carente e é preciso tratar, porque a carência não tratada irá progredir a níveis patológicos. Tratar a carência envolve autoconhecimento, ou seja, conhece a ti mesmo e se realiza. A terapia ajuda a criar uma base sólida para que a pessoa não precise mais ficar rastejando e implorando amor. A terapia direciona para aprender a se cuidar, a se nutrir e para entender que você tem muito a ofertar, sem esperar nada do outro. Praticar a solidão. O carente tem muito medo de ficar sozinho. É uma crença limitadora e ao mesmo tempo uma fantasia. Então este é um ótimo exercício para ele se encontrar com ele mesmo. A solidão ajuda a desenvolver uma vida interior, se assimila melhor as coisas da vida. Na solidão eu tenho a oportunidade de olhar para mim mesmo e eu aprendo a conviver comigo. Acontece que geralmente as pessoas têm muitas oportunidades, mas ela nem percebe porque o foco é a carência. E assim a vida vai andando e ela não realiza nada. A solidão nos dá discernimento, nos traz alinhamento, nos coloca no eixo. Solidão em algumas fases da vida é necessário. E que tal sair do egoísmo e começar a movimentar, a distribuir essa energia, colocando criatividade no seu dia? Faça as coisas melhor do que vem fazendo. Perceba a vida à sua volta, do seu acordar até o momento de ir dormir. Curta a vida e quem sabe, você tem muito a oferecer para o mundo. Distribuir generosidade, ter empatia pelas pessoas,
ter um ideal para ajudar uma causa. Faça um trabalho existencial. Busque um sentido para a vida e aos poucos você vai se preenchendo e se fortalecendo. Vá atrás de si próprio. Aprenda a se cuidar. Cuide da sua alma e construa algo para o seu futuro. O que nos liberta é autoconhecimento, que é uma jornada para a vida toda. E a pergunta-chave: o que há em mim que faz com que eu me coloque neste lugar de carência? Reconhecer as nossas feridas e tratar a dor por trás do sintoma. Vamos cuidar mais da nossa alma. Espero ter te ajudado a pensar sobre este tema que é complexo. Algumas das minhas colocações aqui se aplicam para uns e outras pessoas podem se identificar com outros pontos. Quem sabe eu traga mais conteúdos sobre a carência.